Eu sou a Tatiane Santos, a gente veio para mais um vídeo no Dicionário da Confeitaria. Eu vou ensinar para vocês a técnica do desenho rocambole e para isso eu usei o argumento da cor. Hoje a palavra é cor, tudo é cor. Hoje eu não vou trabalhar com corante natural, a gente vai trabalhar com corante em gel, artificial, mas para fazer coisas lindas e incríveis. A gente vai fazer este rocambole todinho desenhado. Eu vou ensinar para vocês a fazer a pastinha para fazer os desenhos e a massa para fazer esse rocambole super fofo e colorido. E de quebra, um recheio delicioso de brigadeiro de abóbora. Já comeu? Se não comeu, fica aqui comigo que eu vou te ensinar ele agora. E a gente vai começar, porque esse vídeo talvez para vocês não fique tão longo, mas para eu preparar é longo. É longo porque os desenhos demoram. Eu vou ensinar para vocês hoje a fazer a pâte cigarrette. A massa, que é uma pastinha, que é uma mistura de 4 ingredientes. Farinha, açúcar, clara de ovo e manteiga. A gente mexe com a mão mesmo e faz uma pasta. E essa pasta a gente usa para colorir e aí desenhar em massas. E eu vou ensinar para vocês as técnicas que a gente tem de desenho, tá joia? Hoje é um vídeo muito mais elaborado em termos de técnica do que o rocambole azul, que foi o motivo só de eu usar a flor azul para atingir uma massa, uma coisa muito mais simples. Hoje vocês vão ver o que dá pra gente fazer com isso. É lindo, lindo, lindo! A gente vai começar pelo recheio, porque ele demora para esfriar e eu escolhi fazer um brigadeiro. No outro vídeo que a gente tem no canal do rocambole azul, que foi ao ar recentemente, a gente fez um recheio de trufa. A trufa, ganache, é um ótimo recheio para rocambole, porque ele é firme, ainda mais na geladeira, fica bem consistente. Brigadeiro também. Além de consistente, eles duram muito. Então o seu doce, o seu rocambole dura muito, isso é ótimo, tá? Para fazer este brigadeiro, nós vamos usar a receita que eu sempre faço, do brigadeiro com creme de leite. O creme de leite ajuda a dar mais maciez e fluidez e esse brigadeiro não fica tão colento. Ainda mais sendo um recheio, eu acho isso especialmente importante. Então nós vamos usar uma lata de leite condensado comum, qualquer. Eu gosto do Piracanjuba, gosto do Italac, gosto do Itambé, gosto do Moça. Pode ser qualquer um deles. Não tem necessidade de ser integral. Pode ser o semi-desnatado. Por isso que eu deixei a caixinha. É qualquer leite condensado. Bom, a gente vai usar então uma caixa, que são 400 gramas, 395, né? 400 gramas. Um quarto disso em creme de leite, ou seja, 100 gramas de creme de leite. Para essa receita eu vou utilizar metade do tamanho do leite condensado em abóbora. Eu comprei aquela abóbora madura, que é para doce, a abóbora laranja de fazer doce, a abóbora pescoço. Você pode também utilizar, a gente chama aqui abóbora menina. O que não é legal é aquela abobrinha brasileira, porque ela é muito aguada e sem sabor, e a cabotiá, que não dá um gosto legal em doces, tá bom? Abóbora de doce, qualquer uma. São 200 gramas, metade da quantidade que vai em leite condensado. Para começar o preparo, a gente vai colocar a panela no fogo, vai colocar a abóbora. Se você já fez doce de abóbora, sabe que ela é rápida de cozinhar e além de ser rápida, ela solta fio, ela se desmancha em fio. A gente vai colocar um pouquinho de água, só para ela atingir a altura dela. Vai deixar isso aqui ferver. Gente, é só isso. Por quê? Como eu estava comentando, a abóbora cozinha muito rápido. Quem já fez doce sabe disso. Então, poderia deixar ela cozinhar com leite condensado. Mas eu quero que esse brigadeiro fique totalmente homogêneo em abóbora. Eu não quero que ele fique com pedacinhos de abóbora. Então eu prefiro cozinhar só ela sozinha aqui. Ela vai amolecer rapidinho e com a própria espátula aqui, o próprio pão duro, eu vou apertar, ela vai, sabe, ficar mole, se desmanchar um pouco. Aí sim, eu vou jogar o creme de leite e o leite condensado em cima dessa abóbora, que essa água já vai ter evaporado. E aí eu vou deixar cozinhando. Por isso também que eu não pus muita água. Não tem interesse em lavar isso daqui, jogar água fora, nem nada. Eu quero que essa água suma. Então eu vou deixar ela evaporar sozinha. Enquanto ela cozinha, eu vou só apresentar os outros ingredientes para vocês. Nós vamos utilizar para pasta cigarrette, a receita da massa do rocambole nem tá aqui ainda. Eu vou fazer uma massa de 8 ovos. Posso falar já os ingredientes, mas eu vou mostrar, eu acho mais legal. Então a pâte cigarrette é massa, vamos dizer assim, pasta chamada cigarrette. Não é que ela é um cigarro, não é nada disso. E pâte não é patê, é massa, é pasta. Essa massa, ela é feita com todos os ingredientes na mesma quantidade. Por isso que ela é uma receita fácil de gravar. Eu não tenho todas as receitas da confeitaria na cabeça. Só as coisas básicas, por exemplo, quanto vai para um pão de ló?
é sempre a mesma coisa. Um ovo, 25 gramas de açúcar, 25 de farinha. Então eu não preciso de uma receita de 10 ovos, eu vou fazer 25 vezes 10, 250 de farinha e 250 de açúcar. Essas coisas são básicas. A receita de um creme confeiteiro e a receita da pá de cigarrete, elas estão na minha cabeça, comigo, na minha memória, porque é muito simples. Eu vou fazer aqui a receita de 100 gramas. Então são 100 de manteiga, 100 gramas de clara, deu exatamente 3 claras. 3 claras deu 103 gramas. 100 gramas de açúcar e 100 de farinha. Só que a farinha é mais volumosa, ela não coube num potinho só. Mas é 100, 100, 100 e 100. E aí basta misturar os ingredientes. Eu ia começar a mexer com vocês e ó, o fogo já tá praticamente acabando, porque a água, aliás, eu vou pôr um pouquinho mais, tá? Pra eu poder falar aqui com vocês. Mas é isso, eu vou cozinhar até ela evaporar. É que a panela é grande demais, se fosse pequenininho eu acho que cozinharia melhor e com a tampa também, né? Mas eu não tampei. Gente, aí é como eu falei mais de uma vez, acho que eu vou falar pela terceira vez, é só misturar os ingredientes. Eu gosto de começar pelo açúcar, só por uma questão de facilidade em misturar. Então, abóbora, deixa eu tirar. O açúcar e a manteiga, tá? Gente, de novo, isso é só uma conveniência de misturar. Não é para dar ponto nenhum, não tem que mexer até dar ponto de não. Isso aqui, ele vai ficar uma pasta cremosa. Não é líquida, é cremosa. Como tem manteiga, se a gente deixar na geladeira, ela fica mais durinha. Eu já deixei a manteiga aqui na cozinha, quando eu separei. Então ela ficou em textura de pomada, né? Ficou bem cremosa mesmo. Agora eu vou misturar a clara. Aí eu vou ter o quê? Um creminho, né? Aí nesse creminho eu vou misturar a farinha. Então isso é só realmente... Ó, tô aproveitando o mesmo pote que a abóbora tava, do recheio. Podia ser um pote maior, era mais fácil pra mexer. Mas tudo isso aqui é só pra não precisar pegar outra coisa, pra vocês verem o quanto isso aqui é uma coisa simples, sabe? De trivial, assim. É só misturar os ingredientes. Não tem que mexer até dar ponto de nada. E agora a farinha da receita. Agora realmente eu não vou conseguir fazer esse potinho. Não vai adiantar nada, eu vou sujar outro. Ó, pessoal, vou fazer aqui, vou pôr o resto da farinha. Acabou tudo. Agora eu vou pôr toda aqui. Eu vou usar o molde de batedeira mesmo, só porque ele é altão. Pra não começar a fazer sujeira na bancada. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Agora, você só precisa mexer até você ver que não tem nenhuma bolinha de farinha. Tem que estar lisa, só isso. Vou dar uma apertada de contra a parede do bowl. Afinal, isso aqui não é uma massa airada, eu posso mexer o quanto eu quiser, do jeito que eu quiser. Ó, vou apertando ela aqui, vou empurrando para baixo e apertando. Movimento ao contrário do que eu faço quando eu quero um produto airado, até ela ficar lisa como ela já está. E ela tá pronta para ser utilizada. Aliás, essa é a textura que é legal da gente utilizar para os nossos desenhos. Porém, eu vou esperar esse brigadeiro ficar pronto, a cozinha tá bem quente, acho que eu vou deixar ela na geladeira, para ela dar uma firmadinha a mais. Para quando eu misturar os corantes, ela tá um pouquinho mais firme, beleza? Então, vamos lá, que daí eu já mostro para vocês os corantes. Olha aí, eu dei uma tampadinha, achei que ia ajudar a acelerar o processo de cozimento. E ó, a gente tem praticamente nada de água, estão vendo? Eu tô passando aqui, tá seco, ó. Mas ela já amoleceu, ó. Vou até apertar aqui para vocês entenderem. Vou apertar assim, ó. Ela se quebra sozinha, tá vendo? A abóbora é muito rápida, gente. Ela é um item muito rápido de cozinhar e tudo mais. Eu gosto, como eu comentei, de deixar ela bem amassadinha. E eu vou amassar com garfo. Como vocês estão vendo, meu bem amassadinho é tudo modo de dizer, né? Tá bom, sim. Não precisa mais que isso. E agora vamos com todos os ingredientes, que é o creme de leite, leite condensado, tanto faz a ordem. Agora vamos começar a mexer. E aí, gente, é igual qualquer brigadeiro, tá? No cozimento do leite condensado, a abóbora já, como vocês viram, ela já cozinhou. Dei uma quebrada nela. E agora ela vai terminar de cozinhar. Ela vai amolecer completamente e vai ficar só uns fiozinhos, uns pedacinhos da abóbora mesmo, como ela é. Pra ficar lisa, lisa mesmo, só batendo, e não era esse o meu interesse, não é necessário. Tudo de uma vez só na panela, é super prático. Então agora
É só cozinhar até o ponto de brigadeiro, vou até aumentar um pouquinho o fogo para acelerar o processo. Quando estiver no ponto bem brigadeiro cremoso, desgrudando da panela, eu chamo vocês para dar uma olhadinha. Olha aqui, pessoal, a gente tá com um brigadeiro bem cremoso, tá vendo? Estourando bolinhas, ó, soltando da panela. E para recheio isso tá excelente, ó, formando as marcas do creme. Ele não é mais líquido. E esse ponto das marcas da colher, assim, ó, fazer o caminho embaixo, para fazer recheio tá excelente. Para enrolar ele ainda precisaria um pouquinho mais, mas para recheio basta. E aí é o seguinte, se eu estivesse fazendo só um brigadeiro de abóbora para uma festa, principalmente da minha família, eu evitaria o máximo possível corantes, esse tipo de coisa. Mas hoje a proposta é cor. A gente vai fazer um rocambole todo desenhado com corante. Então, não tem nem sentido se eu me preocupar com corante aqui no recheio. Então, se eu fosse para comer, tava pronto assim. Mas não é para comer, mas não é só isso. A gente vai fazer um rocambole bem roxo. A massa dele vai ser roxa. Então, eu quero o recheio bem laranja. Então, além de eu ter usado a abóbora, eu vou reforçar a cor dela com algumas gotas de corante cor de abóbora, laranja, ó. Só para terminar de dar aquela corzinha nele, para ele ficar assim, artificial mesmo. Eu quero que ele fique laranjão, ó. E agora sim, pessoal, a gente vai levar isso daqui para esfriar e quando tiver frio a gente vai usar para rechear o rocambole. A próxima etapa é preparar as cores da nossa pâte cigarrete. Pessoal, só para deixar bem claro, a pâte cigarrete, a pastinha, ela não precisa ficar na geladeira. Ela não deu nem 10 minutos, que foi o tempo do nosso brigadeiro de abóbora terminar de ficar pronto. Eu só não quis deixar aqui que hoje tá um dia absurdamente quente, eu só não quis realmente deixar fora por conta disso. Mas vocês veem que ela nem endureceu, como ela fica mais dura por causa da manteiga. Então eu vou dividir agora em 4 potinhos para fazer as cores que eu vou fazer. Eu vou fazer preto para fazer os morceguinhos, vou fazer laranja para fazer a abóbora e essas duas cores eu quero mais. Eu vou fazer um pouquinho de verde e branco, eu preciso só um pouquinho, mas eu quero fazer os dentinhos do morcego e os olhinhos e eu acho que se eu não fizer branco, se eu deixar só a massa assim, eu acho que ela não vai ficar aparecendo muito bem no desenho. Então eu vou fazer o branco. Existe corante branco e é isso que a gente vai usar agora. Vou começar com branquinho. Isso aqui é corante em gel. Eu vou falar dos corantes enquanto a gente vai fazer aqui. Gente, esse branco, ele não é muito forte, tá? Vou precisar de bastante dele. Corante em gel é um corante concentrado. É um corante que, no geral, ele colore muito melhor que qualquer outro. O pó também é um corante bem concentrado. Só que o corante em pó, ele não se dilui em qualquer material. Às vezes em meio gorduroso ele não dilui bem. Aqui não é só gordura, aqui tem a clara de ovo, que é a parte líquida. Mas se fosse um meio gorduroso, já não diluiria bem. Então, o corante em gel ele já está pronto para usar. Ele é concentrado e pronto para usar. Posso usar o líquido? Pode, só que o líquido é líquido, ele já está diluído. Você teria que pôr muito líquido para ficar com uma cor muito escura, e aí você vai lavar a massa, vai virar uma água. Então não dá. Então tem que ser alguma coisa que você vai usar em pouca quantidade, que no caso esse aqui dá para fazer. Vocês viram que a pasta tá lisinha, tá bonita, e aí agora só a gente colocar no saco de confeitar. A gente pode fazer o saco, o cartuchinho de papel manteiga, ou usar um saquinho pronto. Hoje eu vou usar ele pronto, mas é isso, você pode usar de uma forma ou de outra. A gente vai prender ele aqui, para eu poder jogar essa massinha aqui dentro. Essa é a parte mais demorada do nosso trabalho. Fazer as cores, organizar nosso material todo e depois fazer o desenho. Fora isso, tudo é fácil e rápido. Cartuchinho pronto, a gente vai pro próximo. A próxima cor, acho que eu vou fazer essa verde já. A verde já vou usar menos corante, porque ela é mais concentrada, é uma cor mais forte. 3 gotas, ui, quase que pegou na minha roupa. Eu vou mexer 3 gotas de verde e vou ver o que vai acontecer aqui. Vou pôr um pouco mais, gente. Não é ainda o que eu queria.
Aí, marcas de corantes, tem várias, você pode usar qualquer uma. Hoje, gente, eu fui num lugar que só tinha essa. Eu comprei, eu nunca tinha usado. Então, assim, mas dos que eu já usei, o que eu mais gosto é o da Mago. Algumas cores especialmente importam. Por exemplo, corante pro Natal aqui na loja, verde é uma cor fácil de fazer, azul é uma cor super fácil de fazer. Mas quando a gente faz também pasta americana, algumas cores precisa de, quando a gente faz, não compra ela pronta, né? Quando você faz a coloração. Algumas cores precisa de muito corante para dar a cor que você deseja. O vermelho é um deles. O vermelho é uma cor super difícil de fazer. Você põe corante, ele fica sempre rosa, sabe? Rosa escuro, chega a ficar goiaba e não fica vermelho. Então tem algumas cores bem complicadas. E o corante da Mago, ele dá o tom facinho. Eu faço glacê real para fazer, então, meus biscoitos de Natal aqui na loja. E o corante da Mago faz a cor vermelha perfeita. Então eu gosto muito dele por isso. Preto também não é uma cor muito fácil, mas esse se chama Chef Color, esse corante. E ele é bom. Eu tenho o preto dele e eu gosto. Mas, ó, não foi uma gota, foi um tanto. Vocês viram eu colocar? Pra fazer a cor que a gente quer. Eu quero o preto de verdade. Ó, esse preto, ele tem um fundo esverdeado. Vocês percebem? Não sei se dá pra ver na câmera. Então eu vou corrigir. A partir de que eu já vi isso, eu vou pôr um pouco de vermelho nesse preto. Que o vermelho vai deixar o preto com um fundo mais tijolo, assim, que eu prefiro. Como muda. Muda completamente, né? Mais preto. Tem limite também por causa do sabor, tá? Corante em excesso mesmo dá sabor e a gente não quer isso. Tá aberto. O saco tá aberto. Eu acho que alguém pode perguntar assim, por que ela não pôs um saco dentro do outro e deixou os dois? Primeiro, porque de todo jeito eu ia ter que fazer um furo grande para quando eu fazer pressão, sair realmente a massa. E segundo, porque o saco fica muito duro, esse saco é grosso. Ele não é um saquinho fino de plástico, ele é um plástico grosso. E aí fica muito duro para quando a gente for mexer, né? Quando a gente for desenhar, a gente perde a precisão. Por isso. Laranja pegou super bem, né? E rápido e fácil, ó. Isso aqui é uma dica, por isso que eu parei pra falar pra vocês. Eu tô com a mão suja. Até agora tava seco, mas agora tá melado. Não fecha o seu saco, aqui tava melado, ó. Evita mexer no seu saco de confeitar assim. Porque depois você começa a sujar a mão e onde você encostar vai melar o seu desenho. A gente tem que estar trabalhando muito organizado pra isso, é importante, pra o resultado ficar bom mesmo. Eu vou lavar a mão, limpar aqui, para fechar esse último. Prontinho! Essas são as cores que eu vou utilizar junto com o roxo para compor esse rocambole do Halloween. Peguei uma cadeira e agora, sabe aquela, senta que lá vem história, senta que lá vem desenho. Gente, essa cadeira, isso aqui é uma bancada profissional, mais alta que o normal, e essa é uma cadeira para uma mesa normal, então olha a altura que eu estou. Mas não importa, eu queria estar um pouquinho assim mais alta. Mas é uma altura que até dá para eu trabalhar aqui. O que eu preciso é estar próximo do meu desenho. Eu não consigo trabalhar com a mão no ar, senão eu não tenho precisão. Você vai olhar para o seu quadro branco e tomar a decisão. Eu vou fazer aquelas abóboras que a gente faz com dentinho. Tudo que vai aparecer em primeiro plano, os detalhes tem que ser feito primeiro. Então os olhinhos tem que ser feito primeiro. Por exemplo, olhinho do morcego. Eu vou abrir meu saco de confeitar. Dica! Sempre não corte seu saco de confeitar assim. Tá vendo essa emenda? Corte assim. Se você cortar assim, o círculo do corte fica redondinho. Se você cortar assim, ele fica assim, ó, gente, achatado, com as pregas na ponta. E quando você vai desenhar, a massa sai em fio, achatada, ela não sai redonda. Uma dica muito válida, ok? Ó, bem na pontinha. Faz um furo bem pequeno primeiro e aí você testa, ó. Olha se tá do tamanho que você quer. Acho até que passou do tamanho que eu queria. Então, tá mais do que bom, ó. Eu vou primeiro, então, fazer meu morcego. Eu vou fazer os olhos e os dentes. Então, eu vou fazer um morcego, sei lá, vou fazer um aqui. Uma bolinha. Outra bolinha pro olho. Aí, eu vou fazer 2 bolinhas pros dentes.
Assim, ó, eu vou fazer os morcegos, e aí é importante. Um vai estar virado para cá, outro para cá, outro para cá, o outro eu quero então vou fazer virado para cá. Olho, dente. Ó, tá vendo? Agora você já enxerga onde falta para ter uma distribuição homogênea. Vou fazer mais um aqui e mais um aqui. Nossa, ficou esquisito isso aqui, hein? Dá para arrumar? Dá. Ó, tira. Mas tira mesmo, limpa. Não importa que o papel absorveu aí, não vai aparecer, tá? Beleza. Tudo isso era só para isso. Agora, eu vou pegar um palitinho e eu vou puxar o dentinho do morcego, fazer o desenho do dente, a partir daquela bolinha que eu pus inicialmente. Agora, gente, tá muito quente, muito quente, muito quente mesmo. Se não tivesse tão quente, eu já poderia fazer o morcego em cima do desenho. Mas como tá muito quente, eu vou fazer os olhos da abóbora e aí eu vou levar isso para gelar, para depois fazer o restante da decoração, tá ok? Então vamos lá. Os olhos da abóbora eu vou fazer de preto. Então, de novo, corta primeiro bem pequenininho, que se precisar você faz mais. Cortei muito pouco, então corta mais um pouquinho. Aí você vai ter que ir de 1 em 1 milímetro, gente, tem que ser de pouco em pouco. Um olho tá maior que o outro, vai ficar feio. Então eu vou aumentar o quê? Porque é ruim de tirar o preto, né? Então eu vou aumentar o olhinho que eu fiz pequeno para deixar proporcional. Vou fazer o cabo da abóbora. Ele vai me ajudar a dar a referência. Talvez eu tenha posto perto do morcego, devia ter tomado mais cuidado. Então eu tô falando, narrando em voz alta, o que você tem que observar quando estiver pondo esses desenhos. Gente, é claro que se você achar necessário, você pode desenhar do outro lado com um lápis grafite e fazer por cima do seu próprio desenho. Eu não faço assim, porque eu não paro para fazer isso, a verdade é essa. Mas pode, tá? Sem problema algum. Agora eu vou olhar qual é a parte da frente dessas abóboras. Vou parar por aqui, vou pegar a assadeira. Eu deixei um papel a mais caso eu errasse, eu quisesse trocar, mas não vou fazer isso. E agora eu vou levar ela para gelar. Gente, tem que levar para gelar. Você precisa ter um local ou quarto com ar-condicionado, senão você não consegue espalhar outra massa por cima, tá? Ou uma câmara fria, ou uma geladeira bem grande, que é o que eu tenho aqui. Eu vou pegar esse desenho e vou levar para gelar. Só que isso aqui são 5 minutos de, no caso meu, num freezer. Isso aqui já vai estar firme para eu poder desenhar em cima. Pessoal, ó, acabei de vir com a forma da geladeira. Olha aqui, de pertinho. Ela tá durinha, mas ela é muito rápida. Eu tô vendo que essa aqui já tá amolecendo. É muito rápido que ela amolece. Então eu não posso falar muito. Eu já tenho na minha cabeça o desenho que o morcego tem. Então eu vou fazer a cabeça dele. Só que eu não vou encostar no desenho de baixo, para não deformar ele. E além da cabecinha, agora eu vou fazer a asinha. E aí, se você acha que você errou que nem eu, ó, você pode vir com... Eu não tô mais apertando, eu tô só usando ele como um lápis e direcionando para onde eu quero. Depois que você achou que tá tudo preenchido, aí sim você vai soltando mais massa. Cuidado com as partes onde tem desenho, como o dentinho, por exemplo. A orelhinha de morcego, que eu acho que é importante. Eu não tenho tanta precisão assim, eu vou ter que me abaixar. Eu trabalho melhor sentado num banco. Mas eu tô na minha cozinha aqui, eu não tenho esse banco aqui. Eu vou sentar aqui e vou ver se melhora o meu desempenho. E é isso, gente, já amoleceu. Não sei se vocês estão reparando, já tá brilhando. Ele já amoleceu de novo, porque tá um calor de 40 graus hoje, né? O dia que não podia estar. Então não tem muito o que fazer. Eu acho que o nosso país é quente, muita gente vai estar enfrentando o mesmo problema que eu. Então eu vou tentar trabalhar como está. A abóbora eu vou fazer aqui. E aqui o importante, de novo, gente, não deformar o desenho de baixo, é depositar. Daqui pra frente é só preenchimento, eu vou preencher esse tapete todo. O que eu tenho para falar para vocês? O ideal seria que esse desenho não ficasse tão grosso,
Mas para fazer assim, manualmente, um desenho elaborado, porque isso aqui é elaborado, a gente tem olhos, tem boca, ele é mais elaborado. Não tem outra forma de fazer, sabe? Então, ele vai ficar um pouquinho grosso mesmo, mas o ideal é que ele tenha até 2 milímetros. O ideal pra gente desenhar com a pá de cigarrete e quando a gente colocar a outra massa em cima, essa massa não tá tão dura, ela tá flexível, tanto quanto a massa airada do rocambole é flexível, para ela se dobrar e se enrolar, o ideal é que esse desenho fosse mais fino, mas não tem como fazer, ainda mais com... A gente está depositando massa e não espalhando, porque existem outras formas de fazer desenho com pá de cigarrete. A gente pode ter moldes que a gente só espalha a massa e levanta. Num outro vídeo, uma outra oportunidade, eu vou mostrar isso para vocês. Mas com esse tipo de trabalho, a gente está fazendo um desenho à mão livre, é depositar a massa mesmo. E para isso ela vai ficar um pouquinho grossa. Mas tentem não fazer muito grossa. Faça pensando, eu não posso deixar ela muito grossa, entende? É isso que você tem que pensar. Agora é só continuar. Ai, gente, que sacrifício. Eu fiz o melhor possível, deixando a massa cair por cima do desenho de baixo, porque o calor tá 40 graus em Campinas agora. E ainda mais com as luzes que a gente acende para ficar uma iluminação legal aqui no vídeo. Então tá muito quente mesmo. E a minha cozinha já é quente, enfim. Mas espero que fique legal. Eu acho que ainda ficou uns buracos e eu tenho esse corante verde aqui, essa pá de cigarrete verde. Eu vou pegar os buracos aqui, ó, e eu vou escrever à mão livre mesmo. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, é legal não ter bico, porque você consegue... Sempre tem uma bolinha de farinha aqui em top, você consegue empurrar, tirar, e aí você consegue continuar escrevendo melhor. Agora vai gelar novamente. Pessoal, infelizmente tem que gelar. Se você não tiver como, você vai ter que fazer do tamanho da prateleira da sua geladeira. Se a sua geladeira for menor, você vai ter que fazer menor. Mas as geladeiras hoje tem aquelas prateleiras que são uma prancha de acrílico transparente, né? Esvazia tudo dela e usa ela como base. Em vez de você levar para gelar na assadeira igual eu, leva em cima da prateleira, já encaixa ali na sua geladeira. Vai dar certo. Tem que ficar agora até isso aqui endurecer. Enquanto isso aqui endurece, eu vou bater a outra massa com vocês, que é a massa biscuit, que é a massa fofa de pão de ló para fazer o rocambole. Agora é a hora da gente preparar a massa. Os nossos desenhos, a massa pá de cigarrete para fazer a quadrilagem, que é o trabalho de decoração, já está gelando, né? Já está lá. Eu tenho um freezer que cabe ela, então eu tô com aquela assadeira inteira dentro de um freezer. E aí o forno tá ligado, já tá aquecendo, porque o meu forno é de pedra e enorme, e ele demora. Mas ele vai estabilizar a 165 graus, que é a temperatura que eu quero. E a gente vai preparar o rocambole. Desta vez eu vou ser mais objetiva no preparo do rocambole, porque não faz nem um mês que a gente soltou aqui no canal o vídeo do rocambole azul. Eu chamei rocambole azul, né? Porque na verdade a gente fez uma trufa azul. Então, se você quiser ver mais detalhes, eu sugiro que você olhe lá. Basicamente, o que você precisa saber: a massa do rocambole é uma espuma de ovos. Eu vou preparar essa espuma de ovos com as claras, depois eu vou jogar o açúcar, depois as gemas. Existem várias formas da gente fazer essa espuma de ovos. A gente pode fazer o método de ovos inteiros, que é bater os ovos inteiros com açúcar, dá certo. A gente pode fazer o método de ovos batidos, claras batidas e gemas batidas separadamente, cada uma com metade do açúcar, dá certo também. Mas os dois são métodos demorados. O método mais rápido e que dá super certo é a gente bater a clara em neve e fazer um merengue com ela. Ou seja, a gente bate ela em neve e adiciona o açúcar da receita para merengá-la, para merengar as claras. Depois, a gente vai acrescentar as gemas uma a uma e, por fim, a farinha e a gordura. A gordura nessa receita é importante para ajudar a dar mais flexibilidade, deixar essa massa mais úmida e mais maleável, para a gente ter um rocambole melhor de enrolar. Porém, ela tem que ser acrescentada com todo o cuidado do mundo, para que você não perca o ponto da sua massa. O ponto dela é muito importante. Ela não vai fermento, como você pode ver. Ela só vai ovos, farinha, açúcar e a manteiga. Então toda a aeração e a fofura dela está nessa espuma de ovos aqui que a gente vai fazer com as claras. Então você não pode de jeito nenhum perder essa espuma, perder essa aeração.
Se você tem muita sensibilidade ao cheiro do ovo, é legal também você peneirar essas gemas e eu vou fazer isso agora. Eu coloquei aqui em cima mais ou menos uma colher de sopa de água. Fui ali na torneira mesmo, coloquei. E essa água, ela serve para ajudar a soltar, sabe? Lavar, eu chamo de lavar as gemas, que a gente solta elas com água. Mas tem que ser pouco, não pode interferir na receita. E aí, olha como ela passa tranquilamente pela peneira. Ops! Ó, gente, que perfeito. Ela tá prontinha para usar. Você pode fazer assim por baixo, mas nunca esfregar por cima, porque você peneira para tirar a película da gema. Se você esfregar, você empurra ela, ela quebra e entra para dentro da sua receita. Você empurra ela para baixo, então não faz sentido. Lavadas as gemas, agora sim a gente está pronto para começar. Ela vai bater até ela ficar uma espuma bem consistente, mas isso é muito rápido. De 30 a 40 segundos ela já vai começar a ficar espumosa e aí a gente vai começar a acrescentar o açúcar. Para ajudar na estabilidade desse merengue, eu vou pôr uma pitadinha de sal. Isso não está na receita, é uma pitada mesmo, não é para salgar a sua receita, mas isso ajuda muito na estabilidade das claras. Quando o merengue tá assim, já montando pico, mas ele ainda tem bolhas de ar que a gente enxerga olhando a lateral, a gente já pode começar a colocar o açúcar, mas um pouquinho. Tipo umas 2 colheres de sopa no início. Nesse momento que você já enxerga que as bolhas estão bem pequenas e ela está brilhando, bem firme, aí você pode colocar o restante do açúcar. E agora eu vou fazer isso com ela ligada. Passado cerca de 1 minuto, olha como o nosso merengue está consistente, firme e brilhante. Esse é o ponto ideal dele. Agora eu vou começar a jogar as gemas aos poucos, como se fosse uma a uma, para não pesar demais no merengue, com a batedeira ligada. Eu acabei de lembrar, enquanto estava batendo, que eu esqueci de falar os ingredientes para vocês. Eu vou falar, mas eu não posso perder essa massa. Então, eu vou pôr ela no forno e aí eu vou falar. O que eu quero dizer agora para vocês? Muita gente fala para peneirar a farinha. Ajuda, ajuda. Mas não é para peneirar a farinha, é um hábito muito mais importante quando a gente tem a farinha que tem risco de ter sujeira, que foi comprada a granel. Hoje em dia ela vem da indústria, a gente tem normas rigorosíssimas, né? De controle na indústria, de praga, de tudo, né? De qualidade. E outra, você colocar um pouco da farinha mexer, um pouco da farinha mexer, um pouco da farinha mexer, por mais que você tome cuidado na hora de mexer e faça o movimento correto para manter e preservar as bolhas de ar que você acabou de fazer, você mexendo muitas vezes vai acabar perdendo muitas bolhas. Então o ideal é você mexer pouco, o mínimo possível. Então mesmo que você peneire, eu sugiro que você jogue toda a farinha de uma vez, como eu estou fazendo aqui agora. E aí o movimento correto para tudo que é airado, seja uma massa como essa, ou seja uma mousse, é de baixo para cima. Você vai sempre puxar a marcha de baixo para cima. Eu gosto muito do fouet, acho sim que ele ajuda a fazer essa incorporação mais rapidamente. E a velocidade pode até ser um pouco mais rápida, desde que a direção do movimento esteja correta. Ou seja, desde que seja sempre de baixo para cima. A massa já está bem airada, bem fofa e ainda falta misturar um pouquinho. Essa é a hora da gente trabalhar com a manteiga. A manteiga da receita, para eu não ter que mexer a manteiga e depois mexer o corante e assim ficar mexendo demais, eu vou colocar um tanto de corante aqui. Eu quero que fique bem roxo. Então eu já vou tentar acertar de primeira, para não precisar colocar mais depois. Eu vou colocar um tiro assim, não sei quanto vai dar, mas eu vou colocar tudo de uma vez. E ele vai vir junto com a manteiga da receita. E agora, de baixo para cima. É bom que o corante vai mostrar para vocês o quanto a gente está mexendo. Gente, não tá roxo como eu quero. Nem perto.
Quero roxo. Quero esse rocambole roxo. Agora tá legal, porque depois que assar, eu vou até pôr mais, mas depois que assar ele vai ficar mais roxo ainda. Ele muda a cor. Olha quanto a gente ainda tinha que mexer, tanto a cor quanto a manteiga. Então, muito melhor fazer isso agora, né, gente? No final. Pessoal, ó, pus mais um pouquinho, nem terminei ainda de misturar. E eu já vou agora, imediatamente, buscar a nossa massa. Tô olhando aqui, o meu forno tá a 150 graus. Vem cá mostrar pro pessoal, Ana, por favor. 150. Aqui esse traço é 175, então o meio é 165. Nós estamos exatamente nessa temperatura. Agora é a hora certa, vamos lá. Tá firminha. Bem durinha. Agora sim eu vou dar aquela última mexidinha aqui e vou despejar toda a massa aqui em cima. De uma vez só. Porque quanto menos eu demorar, melhor. Quanto mais rápida eu for, melhor. Aqui no finalzinho ainda tinha um pouquinho de massa sem misturar. Agora você pega a sua espátula angulada e vai empurrar essa massa sem esfregar embaixo. Ó, só empurrar a parte de cima. Toda a extensão aqui. Gente, essa receita dá certinho. Essa quantidade aqui, vai dar um rocambole bem bonito. E é meia folha grande de papel manteiga. Eu tenho uma folha grande, é meia que eu uso. Eu vou medir ela já já para vocês e falo o tamanho certinho agora, logo mais. Junto com a descrição dos ingredientes. Muito bom, a massa tá pronta. O ponto dela eu não mostrei para vocês, né? Eu devia ter mostrado, me preocupei em pôr ela tão rápido. Ela tem que estar escorrendo um pouco, ela não pode estar completamente aerada. Mas o tanto que a gente mexeu foi o tempo, foi o que aconteceu. Ela ficou nesse ponto. Agora é a hora certa da gente colocá-la no forno. 12 minutos exatamente nessa altura, de mais ou menos 1 centímetro, que foi a altura que eu espalhei ela. Tá bom? Então eu vou pôr um timer. Pessoal, vou falar então os ingredientes agora e vai ser rapidinho. A folha de papel manteiga que eu uso é essa, eu compro ela inteira. Ela vem eu compro um envelope em todo, né, que vem, sei lá, 1000, não sei, 500. Eu dobro ela ao meio e corto. Só que eu não vou usar ela dobrada ao meio, eu vou usar ela inteira para desenformar o rocambole. Mas ó, se eu dobrar ela ao meio e cortar, ela vai ficar com 35 por 50. Esse é o tamanho do rocambole que a gente está preparando, 35 por 50. Dos ingredientes, o que eu queria mostrar para vocês? Nós usamos aqui 8 ovos, 200 gramas de açúcar, 200 de farinha e 80 gramas de manteiga. Foi só isso, beleza? A receita tá na descrição do vídeo, aqui no nosso canal. Já aproveita e ó, joinha para nós, por favor, ajuda muito. Quero mostrar para vocês a proporção padrão que a gente tem para essa massa. É muito fácil, olha só. Para um ovo, então massas, ó, eu vou pôr aqui massas aeradas em geral. Essa receita serve para fazer rocambole e para fazer pão de ló. Para cada ovo, 25 gramas de farinha de trigo e 25 gramas de açúcar. A quantidade de gordura não é padrão, tá? Para rocambole, eu vou usar 10 gramas de manteiga por ovo. Já é por ovo. No outro vídeo que a gente gravou, eu coloquei mais manteiga, porque eu queria essa massa mais pesada e mais flexível. Para fazer, já viram um bolo de rolo do Nordeste? Vai muito mais manteiga. A massa fica um papel, porque a manteiga pesa e faz essa massa perder a sua aeração. Mas para uma massa padrão, essa é uma receita padrão, gente. E ela dá sempre certo. Então você vai multiplicando ela conforme o tamanho da sua assadeira. Uma assadeira pequena, você faz, sei lá, 5 ovos, 125 de trigo, 125 de açúcar. Ai, eu vou pôr 120, um pouquinho menos. Gente, 5 gramas numa receita dessa quantidade não vai fazer muita diferença. Então 120, uma aproximação assim, é bem tranquilo. Hoje eu usei a receita padrão multiplicada por 8. Então a nossa receita foram 8 ovos, 25 vezes 8 é 200 de açúcar, 200 de farinha e 10 vezes 8, 10 gramas por ovo, é 80 gramas de manteiga. E foi isso que eu derreti.
derreti ela previamente, deixei ela aqui na nossa cozinha super quente, ela não voltou a solidificar, mas ela ficou derretida em temperatura ambiente, foi assim que eu usei na massa, beleza? Então essa é a receita padrão de massas airadas e você pode fazer, misturou, você pode pôr numa forma e fazer um pão de ló ou fazer um rocambole. Lembrando que para o rocambole você vai tirar a aeração até o ponto de fita. Para um pão de ló não precisa tirar o ar. Eu gosto de fazer o pão de ló com manteiga porque ele fica mais fofo. Mas você pode simplesmente eliminar isso aqui, ó. Eu não tenho apagador aqui comigo. Você pode só fazer ovo, farinha e açúcar. Você tem um rocambole fofíssimo e perfeito. Beleza? Aproveite a dica. Gente, ó. 12 minutos de timer de relógio. Vou vir aqui com vocês, ó. Puxa aqui. Não encosta na massa. Ó, eu já encostei o dedão, olha. Põe a mãozinha aqui. Gente, sentiu que ela tá fofa, ela tá pronta. Eu vou desligar o forno. E eu vou retirá-la com as duas mãozinhas. Tá vendo aqui que ela tá dourando? Ela vai ressecar mais aqui onde ela tá dourando. Então ela tem que estar fofa ainda. Mas você pôs a mão, ela afunda e volta, elástico, ela tá pronta. Não pode assar demais. Se a gente passa um pouquinho com ela no forno, sabe a nossa decoração? Aquela massa, ela também vai assar. Ela é feita de farinha clara, açúcar e manteiga. Ela vai assar no forno. Ela fica dura e ela chega a descolar da sua massa. Você não quer isso. Então, para isso não acontecer, você não pode passar ela do tempo. 12 minutos tá perfeita, ó, gente. Fofa, airada. Agora é esperar esfriar. Ela esfriando, eu vou desenformar ela aqui e vai ser a hora da verdade. Aconteça o que acontecer, estando boa, não estando boa, dando certo ou não dando certo, a gente vai encarar isso juntos. Com certeza. Massa esfriou, agora vamos virá-la. Gente, quando ela esfria, ela forma um vapor e ela umedece a superfície, como um bolo qualquer. A superfície sempre fica mais molhadinha, mais meladinha. Então, além disso, você tem uma massa que é um tapete, você precisa proteger isso. Então, você vai pegar açúcar refinado comum e vai jogar aqui em cima dessa outra folha de papel manteiga que eu tô usando. Poderia ser um pano úmido, tá? Tem que ser um pano de louça, bem limpinho. Nessa camada, eu vou exagerar, porque a parte mais úmida é essa, que tá pra cima. Eu vou exagerar no açúcar, porque ele não vai aparecer, ele vai estar junto com o recheio do bolo depois. Aqui, a gente já tá vendo que ela vazou pra fora do papel e com certeza ela vai quebrar, ela tá rachando aqui, ó. Eu vou tentar levantar só o papel e ver se vai dar algum problema. Ó, não está dando, ela está se quebrando. É isso que eu quero, eu não vou querer esse canto mesmo. Vamos erguer toda a massa. Agora eu vou levantar e nós vamos ver. Acabou o mistério, galera. Olha que bonitinha, gente. Olha isso. Deixa eu ver se ela tá solta aqui. Tá, ó. Dá pra mexer, ó. E agora é hora de tirar o papel manteiga. Essa é uma hora tensa também. Ele fica assim um pouquinho, perdeu uma exclamação do Bu, mas tá saindo bem, ó, o morceguinho colou. Eu não tô fazendo com assa light, eu tô fazendo com papel manteiga mesmo, tá? Ó, tava saindo para um lado, eu puxei pro outro. Foi só um que pegou, galera, vocês viram? Ó, 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 ó. Ah, não, peraí. Bom, eu acho que mesmo com todo o cuidado que eu tomei, teve alguns lugares que assou 12 minutos, galerinha. Foi só 12 minutos. Nos lugares onde ela dourou mais, ela ficou mais amarela, tá vendo? E ela ficou mais roxa no meio. Mas tudo bem, é o meio que vai aparecer mesmo. Os meus bus quase todos saíram. Não tem problema. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou desvirar, porque eu quero que isso aqui fique na parte de baixo, certo? Então agora eu vou tirar essa assadeira daqui, vou passar esta aqui para o lado, vamos pegar outra folhinha de papel manteiga, vamos voltar com açúcar e agora sim, não põe açúcar em excesso, põe só um pouquinho de açúcar, só para ela não grudar mesmo.
E agora a gente vai com essa pra cá. E agora tem que ser de uma vez só, sem muito medo de ser feliz. Agora é a hora perigosa. Não pode ter medo, gente. Na vida a gente não pode ter medo. A gente tem que viver e encarar a vida. Esse aqui vai para o lixinho. E aqui a gente vai colocar o recheio, que é a nossa brigadeiro de abóbora, que já está frio, geladinho. Inclusive, pus um pouquinho na geladeira. E olha que textura legal. E ó, quando a gente recheia rocambole, não pode ser muito recheio, tá? Não pode. Se a gente coloca recheio demais, ele vaza, sabe? O recheio tem que ser proporcional ao rocambole. E ele tem que ser uma camadinha. Então, ó, essa é a quantidade joia. A receita vai dar certinho pro tamanho do nosso rocambole. Recheio espalhado, agora é a hora da gente enrolar. Se eu enrolar nesse sentido, ele vai dar umas 2 voltas só. Eu acho que ele vai ficar mais bonito enrolado no outro sentido. Eu vou tirar essa borda. Agora eu vou deixar ele mais reto. Vou tirar essa aqui também. Ou seja, vou dar uma ajustada nele. A primeira parte, o primeiro tombo é o mais difícil. Ó, você vai apertar aqui. E vai tentar fazer o menor que você puder. Essa nossa massa tá ótima. Ela tombou e mesmo assim ela não rachou. Ela tá muito, muito boa. E aí eu vou pra cá com o segundo tombo. Ó. Olha aqui, gente, que eu comentei como ela fica dura e tá saindo. Agora eu vou puxar mais perto de mim. E aí, ó, empurrando pra baixo e girando. Empurrando pra baixo e girando. Ai, gente, o nosso rocambole do Halloween está pronto. Mesmo assim, com todos os cuidados que eu tomei, tem desenho saindo, não tem problema. A gente vai fazer eles colarem. Ó, aqui também tá erguendo, tá vendo? A gente vai enrolar ele. Nossa, ele tá muito fofo. Parece uma esponja, uma espuma. Deixa ele descansando um pouquinho. Ele pode ficar muitos dias aqui guardadinho, muitos mesmo. Deixa ele descansando um pouquinho, pelo menos uma meia horinha, porque daí a massa vai umedecer com a umidade do próprio recheio. Ela não vai umedecer muito, mas ela vai ficar diferente. E isso vai fazer com que esse desenho cole. Ela vai ficar bem melhor e mais fácil de você trabalhar. Se você quiser guardar, desse jeito que ela está, você vai passar no filme plástico para ela não ressecar e manter na geladeira. Ela dura até 10 dias. Eu recomendo 7 dias. Eu acho que ninguém precisa fazer 10 dias antes uma coisa. Mas uma semana antes está perfeito. Recheio de brigadeiro não estraga fácil, ainda mais mantido na geladeira. Então, deixa um pouquinho assim, enquanto você limpa o seu espaço, que é o que eu vou fazer, para a gente provar esse rocambole juntos. Muito bem, eu vou servir ele aqui nessa tábua. E ele ficou descansando um pouquinho enquanto eu arrumei o meu espaço. Gostaram, gente? É muito legal, não é? Ai, eu acho tão linda essa massa desenhada. Gente, isso é uma ideia. Eu usei o Halloween como motivo. Pense quanta coisa você pode fazer. Você pode fazer qualquer tema. Você pode fazer cereja, morango, limãozinho. Você pode fazer Natal, Páscoa, o que você quiser. Não é muito legal? Quem faz isso? Quem você já viu vendendo isso? Venda um rocambole desenhado para ver se você não vai ter mercado. É muito legal. Pessoal, fofão, fofão, fofão. Ai, deixa eu primeiro tirar as beiradas. Primeiro eu vou tirar as beiradas. Olha como a quantidade de recheio não é pequena. Fica legal depois, né? A gente só acha que é pouco. Vou passar a tábua pra cá. Como ele tá muito fofão ainda, tá sendo um malabarismo aqui. Tá um pouquinho descolando. Eu devia ter deixado mais tempo ele paradinho. Mas a maior parte pegou. Gente, isso acontece. Ele só descola porque eu não parei o tempo suficiente para apresentar isso aqui para vocês. E ele só descola porque ele é muito grosso. Com o tempo de descanso, tudo isso aqui some. Eu tenho um aqui que eu fiz quando eu fiz os testes da massa.
Eu queria ver quanto de corante eu ia usar e tudo mais. Eu vou abrir ele agora para vocês, aqui do lado, junto com vocês. Olha ele aqui. Ó, geladeira ele tá bem firmão. Olha isso, pessoal. A cor ressalta. Toda aquela parte do açúcar sumiu, tá vendo? Ah, tem uma parte, dá pra ver aqui, onde ele assa demais, ele fica alaranjado, igual o nosso ficou aqui desse lado, ó. E aqui é o final, por isso que ele tá mais amarelo. O meio ele fica mais roxinho. Mas ó, ele se integra, olha aqui, não tem nem como, ele não descola mais. Ele se integra completamente. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui tá geladinho, tá mais duro. É que nem pão quente e pão gelado. Eu vou comer pão quente. Boba não sou, né? Vou pegar um pedacinho de rocambole pra mim. Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui sem desmanchar nada. Fofíssimo ainda. Fofo demais, acabou de ser feito. Mas olha que lindo, gente. É demais, não é? Olha, não é legal? Gente, é fácil de fazer. Os ingredientes não são caros. Pode, como eu comentei, desenhar embaixo do seu papel, com lápis, com caneta, com o que você quiser. E desenhar e depois fazer a sua decoração por cima, de forma que você vai ter um guia na hora de montar. Então eu espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te aberto um horizonte de possibilidades de trabalho e de preparo. A gente aprendeu aqui a fazer a pate cigarrete para fazer desenhos em massas que podem ser usadas para rocambole, para gâteaux, para... O que tá na moda? Entremê. Agora tá na moda fazer entremê. As laterais desenhadas de entremê são feitas com essa massa. Ela é fácil de fazer e a gente ainda vai fazer muitos outros doces daqui para o futuro com essa preparação também. Agora eu vou ver, ó, a textura, a fofura do meu rocambole. Vou pegar lá do recheio. Quem nunca comeu brigadeiro de abóbora vai se arrepender de nunca ter pensado nisso. É muito bom. É muito bom mesmo. Espero que você tenha gostado mesmo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.